Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas vereadores, os funcionários, as pessoas que nos acompanham. Cumprimentos especiais ao nosso relator, o vereador Major Palumbo, integrante da nossa bancada, que, como eu disse pela manhã, fez um trabalho hercúleo, analisando mais de 1.600 emendas apresentadas por todos os parlamentares dos diversos partidos que compõem essa casa. Então, eu reitero aqui ao nosso colega Palumbo os meus cumprimentos, os meus parabéns. Não é fácil trabalhar uma LDO, como não será fácil trabalhar uma LOA, porque são muitas as expectativas, são muitos os pedidos, muitas as demandas, e todos os espectros da sociedade querem se ver contemplados, todos os representantes querem ter suas emendas contempladas. Então, eu reconheço o mérito e o valor do trabalho do colega. Eu apresentei algumas emendas, dei outras tantas sugestões. Quero aqui também parabenizar a assessoria do vereador Palumbo, que recebeu também todos os assessores, inclusive os meus, para debater ponto por ponto, até mesmo a redação do projeto. Eles deram abertura para que nós discutíssemos, então ficam aqui os meus cumprimentos. Eu apresentei uma emenda na esteira do que fiz durante os 4 anos que integrei a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu apresentei uma emenda para reduzir os gastos com publicidade, tá? Para limitar os gastos com publicidade. Essa emenda, infelizmente, não foi acolhida, mas eu gostaria de dizer que deve ser uma meta a ser perseguida essa redução de gastos em publicidade, porque, em regra, o que se gasta em publicidade vem para promoção pessoal, né, de quem está no poder. Não estou falando deste prefeito, porque o gasto com publicidade é alto em todos os governos, de todos os partidos. O governo federal, atualmente, passou de todos os limites em termos de gastos com publicidade e com promoção. Então, eu entendo que tem que ser uma meta desta casa, do Poder Executivo, de todos os partidos, reduzir esses gastos. Não é inconstitucional gastar com publicidade, mas desde que sejam peças, desde que sejam programas informativos, formativos, de orientação, sobretudo na área de saúde, na área de educação. Então, muito embora a minha emenda não tenha sido acatada, eu gostaria de dizer, né, que vou dar um voto favorável a esse relatório, um voto de reconhecimento do trabalho do meu colega Palumbo, uma sinalização, né, de que não tem aqui um comportamento de obstrução, porém, vou dizer que vou insistir tanto no momento da LOA como na próxima na próxima LDO, se Deus permitir que eu esteja aqui, porque estão querendo me tirar daqui, né? Mas se Deus permitir, eu vou insistir nessa pauta da redução de gastos com publicidade, porque eu entendo que isso é bom para o país. Eu também apresentei uma emenda que buscava limitar a liberdade, o espaço para remanejamento por parte do Poder Executivo, tá? Estudando aqui a LDO, que nós vamos votar nos próximos minutos, eu cheguei à conclusão, posso estar equivocada, de que o prefeito, e não estou falando desse prefeito, porque isso já vem de longa data, ele tem mais liberdade para remanejamento do orçamento do que tem o próprio governador do Estado e, ouso dizer, até mesmo o presidente da República. Tá? A liberdade que esta casa dá para o Executivo, eu creio que seja inexistente no resto do país. Por melhor que seja o prefeito, a Casa Legislativa não pode abrir mão do seu papel. Então, eu apresentei essa emenda solicitando alguma restrição nessa liberdade de remanejar, né? Como é que acontecem esses remanejamentos? Não só alterando as áreas de destinação, né, dos montantes a serem gastos, mas também abrindo os tais dos créditos suplementares, né, os créditos extraordinários.
No governo estadual, muitas vezes o governador precisa mandar um projeto pedindo autorização à Assembleia para abrir um crédito extra, né, um crédito suplementar. No Congresso Nacional, isso também ocorre. Aqui, nós estamos dando carta branca para o prefeito abrir créditos suplementares. Existe aqui um tal limite de 9%, porém tem uma lista de exceções que não tem fim. Eu agradeço o Major Palumbo porque acolheu em partes essa crítica ao retirar, né, um assunto ali da lista geral. Mas o âmbito que ficou já dá margem para remanejamento sem fim, para abertura de crédito sem fim. Qualquer um de nós que tome o cuidado de ler o diário vai perceber que todo santo dia muitos créditos suplementares são abertos, sem que esta casa seja consultada, né? Institucionalmente falando, em termos de cidadania, em termos de democracia, eu não considero que isso seja positivo. Por isso, né, eu gostaria de dizer que, apesar de eu votar sim, como uma sinalização, e como um respeito, demonstração de respeito ao nosso colega Palumbo, para o ano que vem, eu desejo que a situação seja diferente. Não adianta ter a limitação dos 9% se nós temos uma lista infinita de exceções a essa limitação. Eu também apresentei uma emenda para nós limitarmos, ainda que parcialmente, não vou dizer as transferências para entidades privadas, sejam elas OSCs, OCIPs, ONGs, como queiramos chamar, né? Porque é uma miscelânea jurídica, uma dificuldade até de nós definirmos o que seja cada entidade. Até havia uma série de designações na LDO, diversas palavras significando as mesmas coisas, e a assessoria do Major Palumbo, juntamente ao parlamentar, perceberam que era necessário uniformizar. Então, independentemente da natureza jurídica dessas entidades privadas, é necessário ter limitações. Porque vejam, quero deixar muito claro que eu não estou falando isso hoje, tá? Não é de agora. Na Assembleia eu integrei a CPI das terceirizações, onde nós analisamos as entidades sociais, as organizações sociais que trabalham na saúde. Todos nós sabemos que hoje é impossível lidar com a saúde apenas com hospitais diretos, com equipamentos diretos. Essas entidades são importantes, essas entidades dão agilidade na gestão, essas entidades, eu não quero acabar com elas, mas é necessário ter um pouco mais de fiscalização. Fiscalização não só da transferência, não só dos gastos, não só do serviço, mas fiscalização também na remuneração dos dirigentes. Porque na CPI que eu integrei na Assembleia, ao ouvir esses dirigentes, quando eu perguntava sobre as remunerações, sabem o que eu ouvia? Ah, mas nós somos uma entidade privada. Sim, são entidade privada, mas que vivem de recursos públicos. Se são entidades privadas que vivem de recursos públicos, não podem ganhar 2, 3, 4 vezes o teto constitucional. Porque muitas vezes nós lidamos com entidades que dizem que estão quebradas, que vêm aqui passar cartinhas e solicitar emendas, aqui na Assembleia, na Câmara Federal, porém não dão satisfações dos seus ganhos. Estão quebrados para a prestação do serviço, mas para pagar 50, 60, 70, 100 mil reais, não estão. Então, nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos falar sobre isso no município, no estado e no país. Se vive de dinheiro público, tem que cumprir as limitações do poder público. Então, eu apresentei uma emenda com essa finalidade. O colega entendeu que não haveria ainda uma situação política, que não teria amadurecido a discussão, muito embora tenha corroborado a minha preocupação, e eu agradeço o nosso relator por isso.
Mas eu gostaria de dizer que para o ano que vem, nós precisamos... vereadora. Pois não, vereador. Queria parabenizar as afirmações da senhora sobre esses salários das OS, que é uma vergonha que acontece na nossa cidade e no nosso país. Parabéns pela sua preocupação. Acho certíssimo que se leve adiante esse problema. Eu agradeço demais, vereador Eliseu, agradeço mesmo. Então, eu gostaria de pedir, né, que nós discutamos isso, né, ao longo desse ano, para que no final, no meio do ano que vem, nós entreguemos uma LDO melhor para a cidadania. Uma LDO que possa servir de vitrine para as outras cidades, até para o nosso estado, quiçá para o nosso país. Por que não? Eu acredito que é possível e que é necessário. Apresentei uma emenda também, acatando pleitos, porque nós acompanhamos, ou eu diretamente, ou os meus assessores, todas as audiências públicas que foram feitas na cidade, para preparar aqui esse momento tão importante do nosso mandato. E muitas pessoas pediram, né? Eu sei que a base aqui está muito firme em torno dessa obra, mas pediram para retirar a previsão do gasto de 200 milhões na construção do túnel Sena-Madureira. Eu apresentei uma emenda com essa finalidade, porque, respeitando a divergência, eu acredito que aquela obra realmente é desnecessária, que aquela obra não agrada a população local e que não ficaram demonstrados os ganhos em termos de mobilidade. Então, eu apresentei essa emenda. O nosso relator não pôde acatar, porque conversou com o governo e o governo entende que a obra é importante. Então, qual é o compromisso que eu assumo? Continuar dialogando com o governo a respeito dessa obra, uma vez que houve, inclusive, ordem judicial para parar, né, a construção desse túnel, parar ali com os cortes das árvores, e eu acredito que existe possibilidade para esse diálogo. Apresentei uma emenda também que o nosso querido relator acolheu, que é uma emenda que visa a construção do Hospital Público Municipal no distrito de Perus. Para ser extremamente transparente, também houve essa propositura por parte do líder do governo, que é um vereador da área, o vereador Fábio Riva, porque ele já acompanha a área há muito tempo, e eu estive no nosso Câmara nas ruas, lá no bairro de Perus, e foi um pedido muito emocionado da população para que esse hospital fosse construído. Esse hospital já estava previsto no orçamento, já havia dotação destinada a ele, então nós precisamos tirar esse hospital dos planos e colocar na realidade. Eu agradeço o vereador Major Palumbo por ter acolhido essa emenda. Eu também agradeço o vereador Major Palumbo por ter acolhido uma emenda que eu apresentei para que sejam destinados recursos para a aquisição de 40 mil câmeras do Smart Sampa, que sejam essas câmeras destinadas aos terminais de ônibus, de trem, de metrô da nossa cidade, para que as nossas mulheres tenham mais segurança na hora de ir e voltar do trabalho. As mulheres mais simples saem de casa muito cedo, não raras vezes ainda à noite, para pegar os ônibus, voltam muito tarde, elas ficam expostas a furtos, a roubos, mas principalmente a estupros. Infelizmente, em Itaquera, houve um homicídio nessas circunstâncias, e nós temos hoje um instrumento potente, poderoso de segurança, que são essas câmeras com potencial de reconhecimento facial, potencial de reconhecimento de placas, e mais, porque eu fui conversar com os técnicos, um potencial de reconhecimento de situações de perigo. Essas câmeras têm esse potencial. Então, aquela moça que foi morta em Itaquera, se nós treinarmos essa inteligência artificial, ela vai conseguir dar um alerta para que uma equipe avalie a cena e já acione uma viatura, seja da PM, seja da Civil, seja da Guarda Municipal. Mas, para isso, nós precisamos ter mais câmeras na periferia. Então, eu agradeço o Major Palumbo porque acolheu essa emenda para que nós separemos recursos para comprar 40 mil câmeras. Porque hoje, se eu não estou equivocada, são 20 mil. Mas essas 20 mil não são apenas câmeras públicas. Estamos contando para esse sistema... Com 31 mil hoje.
atualmente. Isso. Então, essas que já existem hoje, elas integram câmeras públicas com privadas. Eu estou pedindo para que nós compremos 40 mil câmeras públicas, porque aí nós vamos integrar as 31 mil que já existem, mais 40 mil e mais as privadas. Com isso, nós vamos dar segurança para aquelas pessoas que estão mais expostas, que são as pessoas mais simples da nossa cidade. E o Major Palumbo acatou essas emendas. Então, eu já estou indo para o encerramento, que eu prometi que não ia exacerbar muito, embora tenha passado muito dos 5 minutos. Mas o que eu gostaria de pedir ao senhor prefeito, por meio do líder do governo, na verdade são 2 líderes agora, tem o líder e o vice-líder, o nosso líder aqui, Gilberto Nascimento, o vice-presidente da CPI da Íris, toda a base aqui presente. Eu peço encarecidamente que este ano não ocorra o que vem ocorrendo ao longo dos anos. Porque os relatores, ao longo dos anos, selecionam as emendas, selecionam com carinho, selecionam com seriedade, com cuidado, tentam contemplar todos os colegas, né, de forma equânime e com base em análise técnica, os relatores juntam tudo isso num artigo e esse trabalho todo chega no executivo que veta esse artigo. Então, eu estou aqui dizendo, eu vou votar sim, mas eu não vou gostar de abrir o Diário Oficial quando a LDO for publicada como lei e constatar que o artigo 8º, que, se eu não estou equivocado, é onde estão todas as nossas emendas, foi vetado integralmente. Porque, vejam os senhores, nós estamos abrindo mão de limitar. Nós estamos abrindo mão de sermos consultados com relação à abertura desses tantos créditos suplementares. Nós estamos fazendo algumas indicações, eu li todas, tá? Não li só as minhas, não, eu li todas. Absolutamente coerentes, não tem nada assim, fora da realidade, não tem nada fora da potencialidade do nosso orçamento. Se nós tomarmos uma canetada, eu entendo que essa casa precisa se levantar. Porque o poder legislativo não pode ser uma ficção. O poder legislativo não pode ser um penduricalho. Não pode ser apenas para dizer que existe. Então, eu vou votar sim. Eu peço que votem sim. Mas eu também já deixo aqui registrado que nós não queremos tomar um veto na cabeça. Porque nós estamos exigindo muito pouco nessa LDO. Nós poderíamos exigir muito mais, vamos dizer assim, protagonismo em termos de gestão do orçamento. E isso seria constitucional. Nós estamos exigindo muito pouco. Então, nós não queremos abrir o diário e encontrar um veto total. E mesmo os vetos parciais precisarão ser muito bem justificados. Eu agradeço, senhor presidente.